Desde o início da humanidade, a Bíblia anuncia que haverá um desfecho para a história do mundo. Não se trata apenas de uma ideia apocalíptica inventada pelos homens, mas sim de uma promessa divina registrada em diversos livros sagrados. Entre todos esses textos, um dos mais impactantes se encontra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, onde o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, fala abertamente sobre os sinais do fim, sobre a sua volta e sobre o destino final da humanidade. Ao estudarmos esse capítulo, percebemos que ele não está isolado, mas está em harmonia com outras passagens das Escrituras, como em Daniel, Apocalipse, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e em vários profetas do Antigo Testamento. Dessa forma, conseguimos construir um panorama completo do que a Bíblia revela sobre o fim dos tempos. Este roteiro tem o objetivo de explicar, de maneira clara, profunda e narrativa, como a palavra de Deus descreve esse tempo final e como isso se relaciona diretamente conosco hoje. Tudo começa quando Jesus Cristo sai do templo em Jerusalém e, ao ser admirado pelos discípulos pela grandeza daquela construção, declara que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Essa profecia se cumpriu anos depois, quando o exército romano destruiu completamente o templo no ano 70 depois de Cristo. Essa declaração deixou os discípulos intrigados, e no Monte das Oliveiras, eles perguntaram a Jesus Cristo: "Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" A resposta de Jesus Cristo é longa e profunda, e nela encontramos os principais sinais que antecederão o fim. Vamos analisá-los de forma corrida, sempre lembrando que Jesus Cristo não revelou o dia nem a hora exata, mas mostrou os sinais para que os seus seguidores estivessem atentos e preparados. O primeiro sinal apresentado é o do engano religioso. Jesus Cristo disse: "Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Aqui, ele alerta que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, falsos líderes e movimentos religiosos que usariam o seu nome, mas conduziriam as pessoas à perdição. Esse engano seria tão forte que, se possível, até mesmo os escolhidos seriam enganados. Esse é um alerta sobre o discernimento espiritual, pois o fim dos tempos será marcado por uma grande batalha não apenas física, mas também espiritual. Em seguida, Jesus Cristo fala sobre guerras e rumores de guerras. Ele declara que haveria nações contra nações, reinos contra reinos, e que tudo isso seria apenas o princípio das dores. As guerras sempre existiram na história da humanidade, mas, segundo a profecia, elas se intensificariam, acompanhadas de rumores constantes de conflitos, ameaças, divisões e instabilidades políticas. Outro sinal descrito são as fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esses fenômenos naturais e crises humanitárias se multiplicariam como parte das dores de parto que antecedem o nascimento de uma nova era. Assim como uma mulher sente contrações cada vez mais fortes antes de dar à luz, o mundo passaria por crises cada vez mais intensas antes da manifestação final de Jesus Cristo. Jesus Cristo também alertou sobre a perseguição contra os seus seguidores. Ele disse que muitos seriam entregues à morte por causa do seu nome, e que haveria ódio generalizado contra os que permanecessem fiéis. Ao longo da história, a perseguição contra os cristãos sempre existiu, mas a palavra revela que nos últimos tempos ela alcançaria proporções ainda maiores. Além disso, Jesus Cristo declarou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. A maldade aumentaria de tal maneira que corações antes cheios de compaixão se tornariam duros, insensíveis e egoístas. Essa é uma descrição do cenário espiritual e moral da sociedade no fim dos tempos. Um mundo cada vez mais afastado de Deus, onde a verdade é relativizada e onde a injustiça se torna comum. No entanto, em meio a todo esse caos, Jesus Cristo afirma que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então viria o fim. Esse é um dos sinais mais extraordinários. Enquanto as trevas aumentam, a luz do Evangelho também se expande. Missionários, pastores, evangelistas e simples cristãos em todos os cantos da terra levam a mensagem de salvação. Hoje vemos isso acontecer de forma acelerada.
com a tecnologia permitindo que a palavra de Deus alcance lugares onde antes era impossível chegar. Outro ponto crucial mencionado por Jesus Cristo é o da abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Ele se refere a um evento futuro em que o lugar santo seria profanado, apontando para a manifestação do anticristo nos últimos dias. A Bíblia descreve esse personagem como um líder mundial que se levantará contra Deus, enganará as nações e exigirá adoração. Esse será um tempo de grande tribulação como nunca houve na história. Jesus Cristo declara que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, aqueles dias seriam encurtados. Isso mostra que, mesmo em meio ao juízo, a misericórdia de Deus estará presente, preservando os que são fiéis. Ele também alerta para não seguirmos falsos sinais e aparições, pois muitos diriam: eis que ele está aqui ou ali. Mas Jesus Cristo explica que a sua vinda será visível a todos, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Não haverá dúvida nem segredo. Todo olho verá a volta de Jesus Cristo. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, vendo Jesus Cristo vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e estes reunirão os escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Essas palavras descrevem o grande clímax da história, a volta gloriosa de Jesus Cristo. Ele virá não mais como o servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para julgar as nações e instaurar o reino eterno de Deus. Jesus Cristo ainda usa a parábola da figueira, dizendo que, quando os seus ramos já estão tenros e brotam folhas, sabemos que o verão está próximo. Assim também, quando virmos todos esses sinais, saberemos que a sua vinda está às portas. Ele garante: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Entretanto, ele deixa claro que o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Isso significa que não devemos marcar datas ou especular, mas sim viver preparados em todo o tempo. Jesus Cristo compara aqueles dias aos dias de Noé. Assim como as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Por isso, o Senhor ordena: vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ele conta a parábola do pai de família que, se soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Assim também devemos estar preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que não pensamos. Jesus Cristo encerra esse ensino com a parábola do servo fiel e prudente, que é achado vigiando e servindo quando o seu Senhor chega. Esse servo será recompensado. Mas o mau servo, que pensa que o seu Senhor tarda e passa a viver em pecado e desleixo, será surpreendido e colocado com os hipócritas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 24. Portanto, não é apenas uma profecia sobre o futuro, mas também um chamado urgente para cada um de nós. Ele nos mostra que os sinais já estão se cumprindo, que vivemos tempos semelhantes ao descrito por Jesus Cristo, e que a sua volta está mais próxima do que muitos imaginam. A Bíblia completa esse cenário em outras passagens. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento da igreja, quando os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com Jesus Cristo nos ares. Em Apocalipse, vemos a descrição dos juízos, das taças da ira de Deus e da batalha final contra o mal. Em Daniel, encontramos as profecias sobre os reinos humanos e a vinda do reino eterno de Deus, que nunca terá fim. Tudo aponta para a mesma realidade,
O fim dos tempos será um período de grande tribulação, mas também de grande manifestação do poder e da glória de Deus. Para os que rejeitam a verdade, será um tempo de juízo. Mas para os que permanecem firmes em Jesus Cristo, será o momento da maior vitória, a entrada definitiva no reino eterno. Por isso, a mensagem principal de Mateus capítulo 24 e de toda a profecia bíblica sobre o fim é um chamado ao arrependimento, à vigilância e à perseverança. Não devemos viver como se tudo fosse continuar normalmente para sempre, mas sim com os olhos fixos em Jesus Cristo, aguardando com fé e esperança a sua volta. O fim dos tempos explicado pela Bíblia não é apenas sobre destruição, mas sobre redenção. É o anúncio de que o mal terá um fim, que a injustiça será julgada e que Deus estabelecerá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Essa é a esperança que sustenta os cristãos ao longo da história, a certeza de que Jesus Cristo virá em glória e reinará eternamente. Portanto, ao narrar e refletir sobre Mateus capítulo 24, somos confrontados com uma escolha. Ou vivemos como aqueles que zombaram da pregação de Noé e foram surpreendidos pelo dilúvio, ou vivemos como servos fiéis, vigilantes, aguardando a vinda do Senhor. A decisão está diante de cada um de nós. Hoje é o tempo de ouvir a voz de Deus, de se arrepender, de buscar santidade e de anunciar ao mundo que Jesus Cristo virá. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que Ele prometeu e que a sua palavra nunca falha. Que possamos, então, estar prontos para esse grande dia, quando os céus se abrirão e Jesus Cristo virá com poder e grande glória, trazendo consigo a justiça eterna de Deus. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe com mais pessoas e que Deus abençoe a sua vida.